A proclamação à família, palavras de Deus. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui do Ajustando as Velas para falar um pouquinho com você sobre os ensinamentos da Conferência Geral. E hoje nós vamos falar sobre um discurso fantástico do elder Ronald A. Husband, que é membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele abriu a sessão do sábado à tarde, né, para nós aqui no Brasil, às 17 horas. Ele foi o primeiro orador dessa sessão. E eu queria só enfatizar aqui a importância de você estudar os discursos individualmente ou em família. Pega lá o discurso, vai sublinhando, né, vai buscando revelação ali para a sua vida. E aqui eu vou falar um pouquinho, vamos fazer alguns comentários sobre o discurso dele, mas com certeza é muito, muito importante que você assista o discurso ou pegue lá o discurso escrito e faça suas anotações. Ele vai falar então sobre a proclamação ao mundo, né, à família, né, a família, proclamação ao mundo. E ele conta a história de como que a proclamação foi criada, né, foi revelada, na verdade. Eu acho tão importante a proclamação, e até uma pergunta que um dia eu vou fazer para o membro do Quórum dos 12, quando eles abrirem assim, que a gente puder fazer pergunta, eu vou fazer essa pergunta, né? Se algum dia existe a possibilidade da proclamação ao mundo, e também o Cristo vivo, né, de serem anexados à doutrina e convênios, ou como sessão, ou como, sei lá, alguma declaração oficial, como a gente tem lá 2 declarações oficiais, enfim. Porque realmente eu vejo nesses 2 documentos escritura, sinceramente são escrituras. Necessariamente, né, talvez vão dizer, não precisa fazer parte do canon ali e tal, mas eu acho que seria muito interessante a gente ter nas escrituras esses 2 documentos, né? Mas hoje nós vamos falar, na verdade é o elder Husband que vai falar sobre a família, a proclamação ao mundo. E ele conta a origem, isso, como a história, né, de como aconteceu, e eu achei fantástico isso, e eu queria compartilhar com você alguns sentimentos sobre isso e comentários, né? Uma das coisas que ele fala, ele diz, a proclamação tem origem divina, por isso devemos tratá-la com a devida reverência que as palavras de Deus merecem. Então, olha só, aqui a gente vai dar uma analisada nesse pequeno parágrafo aqui que é muito importante. 2 coisas, né, que a gente precisa aprender aqui nesse parágrafo. Ele diz que, primeiro, que a proclamação tem origem divina, ou seja, ele fala que ela é escritura. Então foi revelado por Deus, não foi algo que os homens inventaram, não vamos ali, né, juntar frases, palavras e vamos montar um texto. Não, foi realmente inspiração, né, tem origem divina. E o outro ponto importante que ele fala é que a gente deve tratar esse documento, tratar essa escritura, eu chamaria melhor assim, como com reverência, porque às vezes as pessoas não dão a devida importância, falam mal, enfim. Como as escrituras, a gente tem que tratar com reverência as escrituras, que são a palavra de Deus. O mesmo se dá com a proclamação, que também é a palavra de Deus, também é a escritura. Então a gente deve tratar com reverência essas palavras que são do Senhor. Então ele vai contar, né, como que aconteceu a história, né, como que começou essa questão da proclamação. Ele disse, em 1994, um ano antes da apresentação da proclamação, porque ela foi proclamada, né, ela foi, vamos dizer assim, declarada, né, em 95. Então, um ano antes, em 94, o Quórum dos 12 conversou sobre o fato de que a sociedade e os governos estavam se afastando das leis de Deus relacionadas à família, ao casamento e às questões de gênero.
Mas isso não foi tudo que vimos. Explicou posteriormente o presidente Nelson, né? Ele disse: podemos ver, olha só que interessante. Então, primeiro o Quórum dos 12 enxergou o seguinte, que a sociedade e os governos estavam se afastando das leis de Deus relacionadas à família, casamento e questões de gênero. Mas o presidente Nelson enfatizou outras coisas, né, que ele disse, podemos ver os esforços de várias comunidades para eliminar todos os padrões e limitações relacionados à atividade sexual. Isso é muito sério, né? Vimos a confusão relacionada às identidades masculina e feminina. Para nós estava claro que estas eram questões que em breve seriam debatidas. Então, olha só, não estavam sendo debatidas tanto na época, talvez alguma coisa aqui, outra ali, mas nada assim muito generalizado, né? Como a gente está vendo hoje. Então, naquela época, a coisa não estava assim tão generalizada. E aí, mas que em breve, olha só, como o senhor é, né? Então o senhor estava se antecipando a essas questões que iriam surgir posteriormente e que a gente está vivendo hoje, né? Enfim, depois da declaração começou realmente discussões bem fortes, né? Sobre essa questão de gêneros, de família, enfim, a questão sexual, uma série de coisas que foram sendo debatidas e muita confusão no meio do caminho. E é interessante que a proclamação ela veio para acertar, né, para colocar em ordem, olha, o que Deus pensa sobre tudo isso. Então a proclamação ela fala isso, né? O que Deus pensa sobre a família, o que Deus pensa sobre o gênero, o que Deus pensa sobre a relação sexual, o que Deus pensa sobre essas questões todas. Os 12, então, decidiram, né, disse o Elder Husband, preparar um documento, então naquela época, lá em 94, uma proclamação oficial que resumisse qual era a posição da igreja referente à família. Durante aquele ano, esses apóstolos, videntes e reveladores, chamados por Deus, prepararam uma declaração sobre a família. E aí, então, eles prepararam ali uma declaração e tal. O presidente Dalley H. Oaks lembra-se de que eles, em espírito de oração, voltaram-se para o Senhor a fim de saber o que deveriam dizer e como dizê-lo. Então, veja, não foi algo assim que, vamos sentar aqui, vamos debater sobre o assunto e vamos escrever algumas coisas. Não, eles buscaram, em espírito de oração, voltaram sua mente para o Senhor, para que então o Senhor pudesse dizer o que eles deveriam dizer e como deveriam dizer. Então, buscando revelação de Deus. Olha que interessante, isso pode ser aplicado na nossa vida, né? Enfim, em tudo na nossa vida. Essa é a forma de buscar revelação. Bom, e ele continua. Eles apresentaram a primeira presidência, então o Quórum dos 12 apresentou para a primeira presidência esse documento, essa declaração, né, como ele chamou aqui, uma proclamação, né, um documento, apresentou para a primeira presidência, que na época era o presidente Howard W. Hunter, o presidente Gordon B. Hinckley era o primeiro conselheiro e o presidente Thomas S. Monson era o segundo, para que então eles analisassem aquele documento. Muito bem, alguns meses depois, agora em março de 95, o presidente Hunter faleceu. E o presidente Hinckley, então, tornou-se o 15º presidente da igreja. A proclamação, então, estava agora nas mãos dele. Qual seria, e agora vem uma coisa importante, né? Bom, eles fizeram a declaração, a primeira presidência analisou, agora estava nas mãos do presidente Hinckley tomar essa decisão de como isso seria feito, se era aquilo mesmo e quando que seria declarado isso, quando que seria apresentado esse documento a toda a igreja, né? Então, qual seria o momento apropriado para apresentar essa declaração à igreja? Esse momento chegou 6 meses mais tarde. Então, estavam em março de 95, abril, maio, junho, julho, agosto, em setembro, né, no dia
eu não me lembro agora a data exata, mas se não me engano, foi ali meados de setembro, foi então que ela foi declarada para toda a igreja. E vamos ver como que isso aconteceu. O Elder Rusban, ele explica, né, como que isso aconteceu. Alguns dias antes da reunião geral da Sociedade de Socorro, de 23 de setembro, então foi 23 de setembro, foi realizada antes da Conferência Geral, e o presidente Hinckley e seus conselheiros reuniram-se em conselho com a presidente-geral da Sociedade de Socorro. Então ia ter uma reunião geral da Sociedade de Socorro, que era aquela reunião das mulheres, né, que era feita antigamente, agora a gente não faz mais. Mas ia ter uma sessão só das mulheres, antes da Conferência Geral. E aí, então, o presidente Hinckley e seus conselheiros sentaram-se com a presidência geral da Sociedade de Socorro, da igreja, e as irmãs, assim como os apóstolos, vinham demonstrando preocupação em relação às mulheres e às famílias. Elas tinham centralizado na família a reunião que ainda aconteceria. Então, olha só como o Senhor vai preparando tudo, né? Então, ia ter uma reunião com as mulheres, e a presidência da Sociedade de Socorro, geral da Sociedade de Socorro, estava preparando a sessão, e elas estavam focalizadas na família. Então, esse era o foco, era o tema principal que seria abordado durante aquela sessão. Tudo, né? A gente vai vendo que não tinha sido programado antes. Elas estavam nessa reunião com a primeira presidência, eles estavam conversando, e aí a primeira presidência, né, qual que é a visão de vocês, o que vocês pretendem? Aí elas falaram que era centralizado na família. Muito interessante. O presidente Hinckley estava designado para falar às mulheres naquela reunião, naquela sessão. Ele então tinha ponderado sobre o que falar. Ao longo da conversa, ele citou pelo nome a recém-criada, porém ainda não publicada, a família Proclamação ao Mundo. Será que a reunião das mulheres seria o momento correto para apresentar essa crucial declaração sobre a família? Achei muito interessante, né? Olha só. Então, o presidente Hinckley ia fazer o discurso, tudo muito conduzido, né, pela mão de Deus, né? Ele ia dar o discurso, e aí ele comentou naquela reunião com as irmãs sobre uma proclamação ao mundo, tal. E aí ele ponderou, né? Será que seria o momento correto apresentar para as irmãs primeiro, antes de apresentar para toda a igreja na conferência geral, né? E aí a presidente-geral da Sociedade de Socorro, a irmã Elaine Jack, explicou: não sabíamos na ocasião o que era a proclamação à família. Tínhamos uma ideia, né, pelo menos, tínhamos uma ideia pelo título, né? Então, proclamação à família. Bom, legal, mas sentimos que qualquer coisa relacionada à família seria algo positivo. Senti-me plenamente segura de que os membros do Quórum dos 12 estavam recebendo revelação. Olha que interessante. Então, a sessão toda sendo preparada ali, eles conversando, para a gente Hinckley fazer, elas preparando tudo para falar sobre a família, sem saber do documento ainda. O presidente Hinckley e a primeira presidência, numa conversa com elas, com a presidência geral do Estado de Socorro, tocou nesse assunto, né, da proclamação, e citou isso, e aí elas sentiram, né, ali o Senhor naquela hora, e ela fala: senti-me plenamente segura de que os membros do Quórum dos 12 estavam recebendo a revelação. A reunião da Sociedade de Socorro naquele sábado foi histórica. O presidente Hinckley apresentou a proclamação sobre a família com estas importantes palavras. Então, as irmãs receberam primeiro a proclamação à família. Isso foi fantástico. Então, o presidente Hinckley apresentou a proclamação com essas importantes palavras. Ele cita aqui uma parte, o Elder Rusban cita uma parte do que o presidente Hinckley falou, disse: havendo tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos quanto aos padrões e valores, tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo,
sentimos a necessidade de adverti-las e admoestá-las dos padrões, das doutrinas e das práticas referentes à família que os profetas, videntes e reveladores desta igreja repetidamente declararam ao longo de sua história. Então, ele fala, né, das tantas falsidades, enganos, sedução, corrupção. Então havia necessidade de advertir as irmãs, admoestar as irmãs, ele está falando daquele momento ali, né? E depois, obviamente, isso foi para toda a igreja. Em seguida, ele leu a proclamação na íntegra, né? Então, Elder Husband fala assim: o Salvador disse, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então, quando o presidente Hinckley apresenta o documento, quando ele lê a proclamação ali para as irmãs naquela sessão, o que está acontecendo ali? Ele é a voz do Senhor, é o Senhor falando para toda a igreja. Então isso é muito sério, né? A gente precisa levar isso muito em consideração e com muita reverência mesmo, aceitar essas palavras como escritura, como a palavra de Deus verdadeiramente. Quando foi apresentada a proclamação, não estava de acordo com os conceitos de muitas pessoas do mundo, né? Disse o Elder Husband. Naquela época, nem agora, né? Muita gente não está de acordo com esses conceitos, enfim. Há quem discorde da declaração que diz respeito à família, ao casamento, à identidade de gênero. Algumas pessoas acreditam que a igreja deve se retratar, fazer alterações ou até mesmo deixar de lado a proclamação. Então, é isso que o mundo prega, né? Mas não é isso que Deus deseja, não é isso que o Senhor quer para nós. Então, não vai acontecer isso, né? É escritura, é a palavra do Senhor, é doutrina, então não vai mudar nada. Isso é a palavra de Deus, tem que ficar claro que isso não vai ter nenhuma alteração. Não é um procedimento, né, que pode mudar aqui e ali, não é doutrina. Então, doutrina não muda. O que o Senhor determinou como doutrina, ela permanece, ela é eterna. Os procedimentos mudam, né? Algumas coisas mudam, enfim. Quantas horas de reuniões na igreja? Eram 3 horas, antes era mais ainda, tinha no meio da semana, depois passou e foi diminuindo, agora nós temos 2 horas de reuniões na igreja no domingo. Isso é procedimento, não é doutrina, né? Então, doutrina não muda. Não adianta falar, vamos sentar e vamos rever esses conceitos. Eles não vão ser revistos, porque eles são eternos. A proclamação sobre a família é, conforme declarou o presidente Hinckley, doutrina. Meus queridos irmãos e irmãs, é doutrina. Seus princípios não estão defasados, eles estão em perfeita sintonia com os caminhos do Senhor e seu caminho do convênio. Os ensinamentos da proclamação foram revelados por nosso Senhor Jesus Cristo a seus apóstolos naquela época e hoje em dia. Esta é sua igreja. Ele estabeleceu as verdades pelas quais vivemos. Então, tem que ficar muito claro na nossa mente que isso é doutrina. O presidente Hinckley falou, naquela época, como se fosse a voz do Senhor. Isso é doutrina, não muda, vai ficar para sempre, é eterno. Para aqueles que têm preocupações, e agora, obviamente, tem pessoas que passam por dificuldades, que têm suas preocupações em relação a tudo isso. Então, o Elder Husband, ele fala, para aqueles que têm preocupações, saibam que vocês são filhos ou filhas de Deus, de pais celestiais. Então, vocês são filhos, né? E fazem parte da família de seu Pai Celestial. Ninguém conhece vocês melhor ou se preocupa mais profundamente com vocês do que Ele. Voltem-se para Ele, abram seu coração para Ele e confiem nele e em suas promessas. Vocês fazem parte da família do Salvador Jesus Cristo que ama vocês. Ele veio à Terra para expiar nossos pecados e suportar o fardo de nossos erros e de nossos dias extremamente ruins. Ele compreende o que vocês estão enfrentando e sentindo. Voltem-se para Ele. Confiem que Ele enviará o Espírito Santo para estar com vocês, para fortalecê-los e guiá-los.
sintam o amor de Deus e de Cristo que se derrama no coração de todos os filhos dos homens. É a mais desejável de todas as coisas e a maior alegria para a alma. Veja que interessante. Ele está trazendo aqui, é uma preocupação. Não é que a igreja, o Senhor revelou a declaração ali da família, isso é doutrina, acabou, está tudo certo, é isso aí, não vai mudar nada. Porém, a gente sabe que muitas pessoas sofrem, que passam dificuldades porque têm atração por pessoas do mesmo sexo, que têm dificuldades em relação à família em si, enfim, tudo que envolve família, casamento, relacionamento de pais com filhos, filhos com pais. Tudo isso, a gente sabe que existem essas preocupações nas famílias, nas pessoas. Então ele está dizendo, olha, vocês são filhos de pais celestiais. Vocês são da família de Deus. Quem mais conhece você do que Deus? Ele sabe tudo. Então se aproxima dele, é isso que ele está dizendo. Aproxime-se do Salvador, aproxime-se do Pai Celestial, para que eles possam ajudar você nessas suas preocupações. Posso te dar conforto, posso te dar forças, posso te dar entendimento e luz para caminhar diante dessas dificuldades, dessas provações, enfim, desses desafios que a vida nos oferece. E ele continua aqui dizendo: todos os apóstolos do Senhor amam vocês profundamente. Oramos por vocês e buscamos a orientação do Senhor para vocês. Permaneçam conosco. Vocês vivem em uma época de desafios em que o adversário procura atraí-los para o seu lado. Não se desviem do caminho. Se já se desviaram, voltem. Nossos braços estão estendidos para vocês, assim como estão os braços de outras pessoas que os amam. Então, achei muito interessante isso, né? Olha, permaneça conosco, né? Mesmo que você tenha esses desafios, que você continue lutando bravamente, né? Busca a energia de Deus, busca a energia no sentido de ter forças, né, para lutar contra esses desafios que sabe-se que é muito difícil em algumas situações. Então, mas não se desvie do caminho. Se você se desviou, volte. O Senhor, a igreja, o Senhor está de braços abertos para te receber de volta. E ele termina, eu queria finalizar aqui nosso vídeo de hoje, Elder Ransband dizendo o seguinte: nosso Pai Celestial providenciou a proclamação sobre a família para nos guiar de volta a Ele, para nos ajudar a aprender e a estar repletos de amor, força, propósito e compreensão eterna. Então gostei demais disso. Ele falou, olha, o Senhor providenciou a proclamação para nos conduzir de volta ao nosso Pai Celestial. E eu queria dizer assim, no fundo do meu coração, o testemunho que eu tenho da proclamação. Ela quando você lê, e eu te incentivo a ler de novo a proclamação, você percebe nas palavras, nas entrelinhas, em cada frase ali, que é Deus falando com a gente. É assim que o Senhor pensa sobre a família. É assim que o Senhor pensa, é assim que o Senhor vive em família. Ele também vive em família, ele tem a família dele lá. E nós somos seus filhos, né? E ele quer que nós estejamos junto com ele para sempre. Por isso a proclamação, a família, como disse o tema do discurso do Elder Ransband, que é a proclamação sobre a família, palavras de Deus. São as palavras de Deus que é para você, ele é nosso pai. É o nosso pai dizendo, olha, filho, faça essas coisas e você estará de volta comigo. Te vejo no próximo vídeo.